eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Glória ao teu nome. Que o Senhor seja adorado nessa noite aqui nesse lugar. Pode ter certeza que você está no melhor lugar que você poderia estar hoje. Na casa do Senhor. Amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nesse domingo? Será que você pode aplaudir a Deus nessa noite? Eu vou ler o versículo com vocês aqui rapidinho, hein, gente? Glória a teu nome, Senhor. Olha que diz ali, ó, próximo à hora do início da ceia. Não foi esse que eu botei, não. Vou ler aqui para vocês aqui. Oh, papai do céu. Lucas 14. Lucas 15, 17, desculpa, Machado. Olha aqui que diz: e ele caindo em si disse: quantos servidores do meu pai agora tenho o suficiente para a sobra, e eu aqui pereço por fome. Levantar-me-ei e irei ao meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e perante a ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, viu seu pai e teve compaixão, e correndo lançou-lhe seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei o melhor veste e veste-o, e põe-lhe um anel em sua mão e sapatos em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. E eles começaram e alegraram-se. Olha que a palavra está dizendo: quando ele caiu em si, ele percebeu que o melhor lugar que ele poderia estar é perto do seu pai. O melhor lugar que ele poderia estar, não havia lugar melhor do que estar junto do seu pai. E quando ele chegou para perto do seu pai, querendo ser um trabalhador, o seu pai disse: não, você é filho, você é herdeiro. Diga para o seu irmão que está do teu lado: você é filho, você é herdeiro. Deus te enxerga de longe. Fala assim, ó, o Pai do céu, o nosso Pai, Ele te enxerga de longe, e hoje Ele está te vendo aqui. Você veio para esse lugar, não foi pela sua vontade, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui nessa noite. Você crê nisso? Que Deus te trouxe até aqui esse lugar, te atraiu para aqui esse lugar, porque Ele tem algo para tratar contigo, algo para tratar com você, não como um patrão empregado, mas como o pai e o seu filho. Você acredita nisso? Aplaude ao Senhor mais uma vez. Ei! Glória! Aleluia! Aleluia. Como vocês sabem, o nosso pastor não está conosco nessa noite, e nós temos uma banda convidada aqui. E eu queria que vocês aplaudissem pela vida da Duda e da banda. Duda, glória a teu nome.
Ela vai estar fazendo louvor com vocês, conosco. Aleluia! Como é bom estar aqui novamente. E quando eu soube desse convite, eu fiquei muito feliz em saber, porque da última vez foi muito bom a presença de Deus aqui nesse lugar. Se eu não me engano, foi o culto jovem. E hoje estar aqui de volta, me alegrar com os irmãos e sentir essa presença. A gente já chega aqui, eu falo com o Fábio, eu fico arrepiada. É muito bom. E nós estamos aqui para adorar ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Então vamos convidar o Espírito Santo para nos encher, fazer nos transbordar com alegria, com todo o nosso ser, com tudo que nós temos. Amém? Aleluia. Verbo vivo,
Nós vamos continuar adorando ao Senhor e convidando, dizendo que o Espírito Santo é mais que bem-vindo nesse lugar. Abrindo nossos corações, a nossa mente, que nós venhamos dar lugar ao Espírito Santo, para que deixar Ele fazer o querer dEle em nossas vidas. Nós estamos aqui numa noite de adoração e o que nós viemos fazer aqui é adorar. Então, como a palavra diz, vamos adorar em espírito e em verdade ao Rei dos Reis. Tu és lindo, Senhor, e nós estamos aqui, Pai, para louvar e engrandecer o Seu santo nome, com alegria, com gratidão, porque até aqui o Senhor nos fez chegar, Pai. Então nós só temos a adorar, nós só temos, Pai, a dar tudo que nós temos a Ti. Talvez não tenhamos muito, mas, Pai, eu digo para Ti hoje, Senhor, eu entrego a minha adoração a Ti, nós entregamos toda a honra e toda a glória, Pai, somente a Ti, Jesus. Tu és lindo. A atmosfera já mudou. O Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Diga assim. O Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. O Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda o Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos sinta esse amor. A atmosfera já mudou. O Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. O Teu Espírito está aqui. A atmosfera já
declare para Ele nesse momento. Apareça, que o seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Diga mais uma vez. Apareça, que o seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar. Vem me incendiar, apareça, que o seu nome cresça, enche esse lugar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Enche esse lugar, vem nos incendiar, Senhor. Te adoramos. Pois teu é o reino, teu o poder e tua. Declare isso para Ele. Oh, teu é o reino, somente tua. Pra sempre, amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino e tua é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Aleluia. Tu és maravilhoso, Pai. Como é bom te adorar, Senhor. Aleluia.
Como é bom adorar. Como é bom ficar nesse ambiente. Tu és lindo, Jesus. E nós te amamos, Pai. Nós estamos te esperando, Pai. Aleluia. Sinta esse ambiente de glória. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando diga a Ele. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater. Entrar.
Diga isso mais uma vez. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Aleluia. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estamos te esperando, Pai, para dançar com o nosso noivo. Aleluia. Tu és lindo, Jesus. Será que você pode declarar mais uma vez? Tem fogo. Aleluia. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. Aprecie essa beleza. Oh, aleluia. Meu noivo espera. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Obrigado, Senhor. Nós abrimos a nossa casa, Pai, pode morar aqui. Aleluia. Pode morar aqui. Aleluia. Tu és santo.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode cumprimentar essa pessoa que está do seu lado? Dizer para ela, é um prazer estar ao seu lado nessa noite. Aleluia. Tome o seu assento aí, queridos. Acende as luzes aí para mim, por favor. Lá de cima também, Felipe. Amém. Você está bem acomodado aí, meu irmão? Tá calor, não? Pode acender mais. Atrás, né? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Todos sabem, nosso pastor está em São João del Rei. A igreja que é pastoreada pelo pastor Nilson lá. Mês de janeiro, elas fazem aniversário. E pela glória de Deus, cada ano que passa, lá tem sempre mais uma igreja. Então, esse ano o pastor Ney levou uma comitiva com ele, porque a demanda era grande. Tinha que pregar em 4 igrejas, ministrar louvor, fazer e acontecer. Então, ele sozinho não iria conseguir. E ele levou um povo precioso aqui da igreja, mas também deixou um povo precioso. A gente teve a honra. É Duda? Duda. Tivemos a honra de receber a Duda aqui hoje com a gente, para estar ministrando louvor. Pela manhã tivemos o diácono Rogério aplicando a escola, o Adriano trazendo a palavra, e o Espírito Santo esteve com a gente todo momento, amém, irmão? Isso é o mais importante, de estarmos nesse lugar com a presença do Espírito Santo de Deus. Eu vou chamar a Tati para dar os anúncios e depois eu falo sobre tudo isso aqui, pode ser? Cadê a Tati? A Tati não vai vir gritando não, gente? Não, a Tati podia vir quebrando, né, alguma coisa, né? Pá! Vem cá, minha filha, sobe aqui, minha filha. Tá com medo? É isso, vem. Próxima vez eu vou chamar o Luciano, que o Luciano veio dando uma estrela. Subir aqui é muita responsabilidade. É isso, fica à vontade aí. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos lá. Terça-feira nós temos o culto da família, às 19h30, tá? Com o pastor Ney Teodoro. Cheguei antes para receber as orações dos nossos diáconos e pastores. Quarta-feira nós temos o Bom Dia Espírito Santo, às 8 horas da manhã, onde os irmãos se reúnem para interceder pela vida da igreja e do nosso pastor. Quinta-feira, às 19h30, culto de oração com o nosso pastor Ney Teodoro. Domingo, às 8h30, Escola Bíblica Dominical, com a direção do nosso pastor Ney Teodoro também. Às 10 horas, o culto matinal. Às 18 horas, culto de louvor e adoração. Agora vamos falar sobre o sorteio da Geração Vida. Um ventilador de mesa, Arno. O valor do sorteio é de R$10. Quem tiver interessado, procurar a diaconisa Márcia ou a diaconisa Kelly. Amém? Muito obrigada. Boa noite a todos. Amém. Glória a Deus por isso. Vou chamar aqui aniversariante do mês, é isso? Wellington Carvalho. Tá aí? Tá, vem, meu filho. Irmã Valéria. Tá aí. Tem mais alguém que faz aniversário, gente, no mês de janeiro? Que ainda não recebeu uma oração, deseja vir? Vem. Pode vir, gente. É isso aí. Sai do seu lugar e vem. Amém? Você também. Depois a gente vai chamar a Scarlett para estar orando por aniversário de casamento, né? O Wellington, eu falei para ele que ele é um cara de sorte. Postou uma foto lá de antigamente lá. Jesus foi bom com ele, irmãos. Eu já tinha achado que Jesus era bom comigo. Depois que eu vi o Wellington, eu falei, Jesus, isso é muito bom com a gente mesmo. Deus faz, né? Você pode estender, Rogério? Você pode estender sua mão aqui para frente? O diácono Rogério vai estar orando pelos aniversariantes aí. Amém? Glória a Deus. Vem, gente. Vem que dá tempo. O altar é grande, tem espaço para todo mundo aí. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por mais um ano de vida, Senhor, desses irmãos nossos aqui. Que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, onde eles estiverem, Senhor. Nos sonhos que tem no coração, que o Senhor colocou no coração de cada um deles. Abençoa, Senhor. Dá mais, Senhor, muitas temporadas para eles estarem aqui nesse lugar, sendo bênção, Senhor, sendo abençoado aqui nesse lugar. Pai, cada um deles, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, derramar bênçãos, Senhor, sem medidas, em nome de Jesus. Eu entrego, Senhor, a vida de cada um deles em Tuas mãos, em nome de Jesus, que todos digam amém. Parabéns. Vou falar igual o pastor Ney. Bolo, tem bolo? Gente, um anúncio não menos importante. Hoje nós temos na cantina empadão de frango e delícias de banana, tá? Nós já oramos lá embaixo, já retiramos toda a gordura, toda a caloria.
Pode comer à vontade, que tá totalmente fit, tá? Glória a Deus. Hoje lá vai ser ovo mexido, água. Deixa eu pensar mais o que não engorda, né? Hoje ela tá na cantina. Cadê a Scarlett? Vem cá, Scarlett. Vamos orar aqui pela Scarlett, pelo Hélio, que faz aniversário de casamento. Amém. Glória a Deus. Aí, ó. Olha como é que Deus foi bom, gente. Olha como é que Deus foi bom. Né? Foi? Você pode estender suas mãos aqui para frente mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós colocamos aqui a vida dos teus servos, que completam mais um ano de matrimônio. Nós somos a igreja da família porque cremos que a família é um projeto teu, Senhor Deus, e não é uma instituição falida, ao contrário, é uma instituição progressora que vive de sucessos, Senhor Deus, e que possa assim ser sobre a vida dos teus servos, que eles possam completar muito mais anos de vida pela frente, por o que está por vir, Senhor, que a tua palavra, a tua presença e a tua mão sempre seja a base forte desse casamento e dessa família. Muito obrigado pela vida da Scarlett e do Wellington, em nome do teu filho amado Jesus, que todos digam amém. Mais uma vez, aplauda ao Senhor. Parabéns, meu amor. Irmão, amém. Glória a Deus. A gente agora vai fazer, pessoal, o nosso momento de ofertório. Eu sempre gosto de dizer, como o nosso pastor sempre fala há 20 anos, Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
sábado agora a gente tem culto do JPEG. Quer falar uma coisa, irmão? Tem certeza? Sábado agora tem culto do JPEG. A gente vai estar reunido aí. A gente está na temporada Sabiamente. Como é que é o nome do rapaz? Eu li até hoje lá. Luiz Fernando, não. Enfim, né? Luiz Fernando? Luiz Felipe? Felipe é o nome do rapaz que vai estar pregando para a gente. Então, o JPEG, o grupo do Conectados vai estar junto com a gente aqui também, lá de São Mateus. A gente tem feito, irmãos, uma parceria com a Igreja de São Mateus muito grande. Hoje, eu e a Amanda, a gente está liderando a juventude lá. E a gente sempre deixou muito claro que o Rogério é o nosso líder de juventude, e isso a gente não esconde de ninguém. E a gente tem vivido um momento muito bom, que é conseguir fazer a transição dessas duas juventudes. E a gente já tem visto frutos acontecendo. Então, tem sido assim maravilhoso. Então, eu te peço que você incentive o seu filho a estar conosco, você incentive o seu filho a participar das coisas da igreja, porque você vai ver daqui a pouco os jovens que outro dia nasceram aí, daqui a pouco pregando aqui no altar. Porque eles já estão pregando na internet. Se você vê a palavra que os jovens dão, quando o pastor fala assim, prega, eu fico até com vergonha. Falo assim, renova, porque o pessoal que está vindo é muito melhor do que a gente. E eu fico muito feliz de participar e de ver tudo isso, então eu te peço que você incentive, sábado agora, dia 5 de fevereiro, culto do JPEG, e a gente vai estar aqui reunido. Amém, queridos? Abra sua Bíblia aí, no livro, no Evangelho de 1 João, capítulo 4. Eles vão colocar isso, se você quer esperar um minutinho, Evangelho de 1 João, capítulo 4, no versículo 7. Evangelho de 1 João, capítulo 4, versículo 7. E a palavra de Deus diz assim, já está na tela, se você olhar, você vai ler junto comigo. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de quem? E todo aquele que ama é nascido e conhece a quem? Próximo. Aquele que não ama, não conhece a quem? Porquanto Deus é o quê? Próximo, por favor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio de quem? Próximo. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele o quê? E enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Próximo. Amados, considerando Deus dessa forma, nós também devemos amar o quê? Repete de novo. Nós devemos amar o quê? Próximo. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em quem? E o seu amor é o quê? O próximo. Temos certeza de que permanecemos nele e em nós, e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. Próximo. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Mais um. E se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Próximo. Portanto, dessa forma conhecemos o amor. Quem tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus. E Deus nele. Mais um. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Essa é a parte mais importante da leitura, vai. No amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Repete comigo, o perfeito amor... Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. 19. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. O 20. Se alguém declara, eu amo a Deus, porém odeia o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Antes da gente continuar, quem é o pai da mentira? Eu falo isso lá em casa direto, quando o Enzo era menor. Quem é o pai da mentira? Tu é filho de quem? Não, pai, eu sei já. Falei, só para te lembrar quem é o pai da mentira. Porquanto quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não? Próximo. Ora, ele nos entregou este mandamento, quem ama a Deus, ama de igual forma o seu irmão. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus e Pai,
a tua presença aqui neste lugar já é notória e a tua palavra tem o poder de modificar, Senhor Deus, a nossa vida, a nossa história, o nosso desejo, a nossa vontade. Eu te peço, fala aos nossos corações nessa noite, em nome do teu Filho amado Jesus, que todos digam. Amém. Eu li praticamente o capítulo 4 da metade, quase até o final, ou melhor, só faltou o 21, para que a gente pudesse entender um pouquinho do que é o amor. Nos dias de hoje, a gente falar sobre o amor, seria uma coisa muito banal, porque a palavra amor se banalizou no meio do caminho. A palavra amor se banalizou até a vinda de Cristo, e depois de Cristo ela permaneceu um pouco, e depois ela vem se banalizando pelo meio dos tempos até o dia de hoje. Hoje em dia, um vira para o outro, as pessoas viram umas para as outras e falam, eu te amo, eu quero casar com você porque eu te amo. Aí eu vou falar do amor de homem para com a mulher, de uma mulher para com o homem. Mas a gente acaba de casar e quando sai do cartório da igreja, quando depois da noite de núpcias, a gente diz o seguinte, mas se não der certo, você volta para a casa da sua mãe, eu volto para a casa da minha mãe e a vida continua. Mas o amor, ele é algo que não acaba. Então, quando a gente diz que amamos uns aos outros, a gente está carregando um peso muito grande, porque a Bíblia vai dizer, em 1 Coríntios, se eu não me engano, que pode todas as coisas passarem, mas o amor, ele permanece. Então, as dificuldades hão de vir, mas o amor há de permanecer. E eu não quero falar somente desse amor de um homem para com a mulher, mas eu quero falar do amor de uma forma geral. Eu vou usar um exemplo dentro do corpo de Cristo. Nós somos um corpo, amém, irmãos? Você é um corpo? Você é apenas uma parte do corpo, como eu, nós fazemos parte de um corpo. Então você pode dizer para o seu irmão, você pode ser a mão direita. Você também pode ser a mão esquerda. Ou se você também for a boca, não importa o que você é, porque você também é parte, eu também sou parte do mesmo corpo. O problema de ser a boca é que depois você vai pagar pelo que você falar. Esse que é o problema. Mas também se você for a mão, se você botar a mão onde não deve, a Bíblia vai dizer também que depois você tem que cortar lá fora. Então, todo aquele que comete um ato, ele vai pagar pela consequência do seu ato. Tudo que nós lemos ali é exatamente dessa maneira. Falar de amor nos dias de hoje é simplesmente falar de uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré, um Deus que saiu da sua forma de Deus, que se fez carne por mim e por você, nos mostrou como era possível viver em humanidade, em companheirismo, de viver em família, e mesmo assim se entregar por amor, de morrer numa cruz, sem ao menos ter cometido nenhum só pecado. Mas eu e você, no longo desse tempo, no caminhar desse tempo, às vezes a gente não consegue transmitir, quanto mais viver esse amor. A gente não consegue colocar em prática aquilo que a Bíblia diz sobre amar, porque a gente começa a amar aqueles que podem nos proporcionar alguma coisa. A gente só começa a amar aqueles que podem nos dar algo em troca. A gente só coloca o nosso amor por aquilo que nos interessa. Infelizmente, dentro do corpo de Cristo que somos nós, às vezes acontece isso. Você acha que você ficar sem falar com o teu irmão lá no céu vai dar certo? Você acha que você vai para o céu quando você não consegue falar com o teu irmão? Aqui na igreja você entra e você não consegue olhar para a cara dele, dar um Pai do Senhor para ele. Quando chega em casa você fala para Deus, Deus, obrigado pelo meu dia e obrigado porque eu te amo. A gente leu lá no 4:20, que a Bíblia mesmo fala, e não sou eu que estou dizendo, que se você não consegue amar alguém que você vê, como você vai amar alguém que você não vê? E se eu disser para você que quando você faz isso, a sua oração, a sua adoração, ela não passa nem do teto, nem do acartonado, quanto mais do telhado. Não chega nem no acartonado. Mas, Léo, isso é uma mensagem para pregar no dia de domingo. É muito fácil eu chegar aqui para você e dizer que existe um Deus que muda história, um Deus que te dá tudo o que você quer, um Deus que pode fazer, transformar, um Deus que pode fazer tudo isso. Quando que Ele está esperando que eu e você também viemos fazer a nossa parte. Quando que eu e você não podemos esquecer pelo meio do caminho, para que nós fomos chamados, separados e enviados. Para que eu e você temos um propósito nas nossas mãos, de levar esse amor para fora dessas portas e dessas paredes. Mas como eu vou levar algo para fora que eu não pratico nem aqui dentro? Eu falei sobre igreja, amém? Agora eu vou partir para dentro da nossa casa. Como eu posso cuidar das pessoas da igreja, querer um ministério, querer ser um líder, querer estar no altar, querer ser uma pessoa de referência, se eu não consigo cuidar nem do meu primeiro ministério, que é a minha família, que é a minha casa, que é educar os meus filhos, que é cuidar da minha esposa, que é cuidar dos meus pais, que é levar o amor àqueles que precisam dentro da minha casa. Porque se eu não sou essa pessoa dentro da minha casa, eu sou um personagem que vive dentro da igreja, querendo enganar
aos irmãos, porque a Deus eu não vou conseguir enganar. A Deus eu não vou conseguir mostrar a Ele uma coisa que eu não sou. A Deus eu não vou conseguir mostrar a Ele uma coisa que eu consigo convencer os meus irmãos perfeitamente de que o Léo é legalzinho, que o Léo é legal, que o Léo é maneiro, que o Léo fala legal, que o Léo é... Mas que em casa eu sou uma pessoa totalmente diferente. Aqui na igreja eu posso ser aquele que vou orar por todo mundo, que vai fazer uma fila enorme quando eu estiver ungindo aqui na frente. Mas lá no meu trabalho, eu sou aquele que dissemina o mal, eu sou aquele que faço fofoca, eu sou aquele que faço intriga, eu sou aquele que bota a mão naquilo que não é meu. Porque aqui dentro eu sou um personagem. Mas personagens não herdarão o reino dos céus. Está lá escrito em 1 Léo, capítulo 1, versículo 2, capítulo 3. No livro de Heresias e não na Bíblia. Então, a quem eu quero enganar? Ou o que eu quero viver de verdade? Eu quando o Rogério falou hoje sobre o pai, que o pai espera o filho, que o pai consegue te enxergar de longe, eu fico imaginando o amor de Deus por mim e por você, quando a gente está se distanciando dos caminhos ou dos propósitos que Ele tem preparado para mim e para a sua vida. Eu penso que Deus deve dizer assim para ele: caramba, você estava tão perto de chegar, agora você está tomando uma postura que você vai se desviar daquilo que eu preparei para você. Sabe o que é você batalhar, você lutar, você correr atrás de algo que você acredita, e quando você está bem perto, você consegue automaticamente se distanciar? Nós fazemos isso quando a gente entra nesse lugar e a gente é incapaz de virar para 2 ou 3 pessoas e falar assim: rapaz, tudo bem? Como é que você está hoje? Você está bem? Você está tudo tranquilo? Ah, não, eu não vou falar com o fulano não, porque eu não gosto do fulano. Mas por que você não gosta do fulano? Porque o fulano fez isso. Mas será que Deus ele deixa de gostar da gente quando a gente erra? Será que Deus ele deixa de gostar da gente quando a gente peca? Deus ele deixa de nos amar. A Bíblia disse, como nós acabamos de ler, que Ele nos amou primeiro. Ele olhou para nós, cheio de pecados, cheio de coisas, e disse assim: eu quero você como você está, vem. Porque no meio do caminho eu vou aparar as arestas, eu vou tirar aquilo que não presta, eu vou te dar um banho com sangue carmesim, e eu vou te enviar como uma nova criatura. Só que existem pessoas, e eu talvez seja uma dessas, que a gente é igual porco. O que acontece com o porco? Quando você acaba de dar banho a ele, o que ele faz? Ele volta para a lama. Porque esse é o DNA, é a essência. E eu e você temos um DNA, que pode ser até o DNA adâmico, que é o DNA pecador. Mas a gente tem a semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de quem? E o próprio Deus que veio à terra mostrou para mim e para você que é possível viver em amor. Que é possível perdoar 70 vezes 7, que é possível olhar para o meu irmão e desejar o bem que eu quero para a minha vida, sobre a vida dele. É possível eu não querer tudo só para mim, mas é possível eu querer que esse bem que eu quero viver esteja sobre a vida do meu irmão de tal modo como eu quero na minha, de eu me alegrar com a alegria do meu irmão, de eu festejar sobre a vitória do meu irmão. É difícil escutar um glória a Deus, não é, irmãos? Porque quando a gente começa a sangrar na carne, talvez essa mensagem hoje não mexa tanto no seu coração. Talvez essa mensagem hoje não toque tanto dentro de você. Mas talvez o Espírito Santo de Deus, quando você estiver numa situação, vai te lembrar de tudo que vai ser dito aqui nessa noite. Porque nós somos a igreja. Eu e você somos a imagem de Cristo. Eu e você precisamos colocar essa palavra em prática sobre as nossas vidas todos os dias. Eu e você precisamos levar o Evangelho não somente embaixo do braço ou no celular, mas dentro de nós, como o salmista diz, para quando o pecado tentar me fazer sair da presença de Deus, eu lembrar da palavra de Deus e eu não pecar contra o meu Deus. Mas como eu não peco contra o meu Deus? Quando eu cuido bem do meu irmão, quando eu cuido bem daqueles que estão próximos de mim, quando eu dou valor àquelas pessoas que estão próximas de nós. É muito ruim a dor da perda, mas o ser humano tem o dom de só valorizar quando perde. O ser humano tem o dom de olhar para algo e falar assim: agora eu já tenho mesmo. Você passa 30 vezes por aquilo e você não liga. Mas o dia que você passa que aquilo não está mais ali, aquilo volta a ter uma importância para você. Eu tenho orado a Deus para Deus, o Espírito Santo, falar comigo nas minhas falhas. Irmãos, eu acho que o Espírito Santo está cansado. Porque toda hora ele fala: está errando aqui, está errando ali, tem que consertar isso, tem que consertar aquilo, tem que voltar a fazer isso. Não dá para subir no altar e falar isso e não viver isso. Não dá para não viver aquilo. Não dá para não fazer isso.
Porque chega uma hora que a gente liga o automático. O automático só diz respeito a nós. O automático é só vem a nós. O automático é só o que me beneficia. O automático é só aquilo que me traz alegria. O automático, até o dia que Deus faz assim: vou parar o tempo. E quando Ele para o tempo, você lembra de tudo o que era ao seu redor importante, mas que você não dava importância. Talvez enxergar para você não seja tão importante porque se tornou uma coisa comum. Andar, para você, é uma coisa natural, você já nem anda, você corre o dia inteiro, para lá e para cá. Talvez parar para conversar com alguém, e aí? Num domingo como foi o dia de hoje, você conseguiu conversar com alguém da sua casa, da sua família, você conseguiu trocar 5 minutos de ideia, dizer para essa pessoa quanto que ela é importante para você? Porque eu posso te garantir uma coisa, tem pessoas que daria tudo para ter pessoas perto dela só para dizer assim: eu te amo. Eu precisava que você estivesse aqui do meu lado agora. Você era tão importante, eu não sabia. Nossa, como eu sinto a tua falta. Como você me faz falta. Eu não estou dizendo de coisas não, gente. Porque as coisas a gente dá uma invertida. A gente ama as coisas e usa as pessoas. Quando que Deus Ele deu as pessoas para a gente amar e as coisas para a gente usar. Eu, umas 2 semanas atrás, me reuni com os amigos da escola. Todo ano a gente faz um encontro anual dos alunos que se formaram no ano de 1996. Falei até rápido para você nem entender quantos anos eu tenho. Só para vocês entenderem, eu sou mais novo que o Rogério. Isso é o mais importante, o Rogério é mais velho que eu. Amém, gente? Porque o Rogério é líder de juventude, então tá bom pra caramba. E a gente estava conversando sobre o que nos traz felicidade na vida. E a gente estava conversando sobre o que nós conquistamos no passar desses anos. Casa, carro, família, emprego, tudo isso. E a gente começou a chegar num consenso de que a gente era muito feliz e a gente não sabia. A gente era feliz, eu falo para os meus filhos o que minha mãe fala para minha mãe, está sentada ali, ela vai falar: eu não pagava conta, hoje eu pago conta. Eu disse na quinta-feira aqui, e eu vou repetir, que Deus fez o cartão de crédito, Satanás, para se vingar, foi lá e fez o boleto. Meus filhos achavam assim: pai, compra isso, eu não tenho dinheiro, mas passa no cartão. Mas no cartão paga, meu irmão. Se não passar no cartão, Satanás está lá. Você pode se mudar que Satanás acha o seu endereço. Satanás é astuto demais. Então a gente começou a conversar sobre o que realmente é importante. Sabe por quê, meu irmão? A gente fica numa correria desenfreada de conquistar, de obter, de alcançar, porque eu quero ser, porque eu quero ter, e a gente não aproveita o intervalo daquilo que você está vivendo. Você não aproveita as pessoas que estão do teu lado. Você não aproveita de dizer para uma pessoa assim: vamos sentar ali na praça só para tomar um sorvete que custa R$2, porque eu quero jantar num Outback que custa 100. Porque eu quero, não que isso é errado, eu não estou dizendo que é errado não, porque eu também gosto. Meu Deus, sentar na Mocelinha, almoçar na Mocelinha, meu misericórdia. Ai, pai, vou usar Deus, Jesus me perdoa, Jesus inventou a Mocelinha e Satanás falou, inventou a conta, para pagar no final, porque não é possível, porque você senta lá, você começa a comer uma maravilha. Mas a mesma alegria que você tem de sentar com uma pessoa num restaurante desse caro, você também tem que ter a alegria de sentar com uma pessoa para comer uma pipoca na praça. Porque a pipoca vai continuar, mas a pessoa pode passar e daqui a pouco você não vai ter mais ela. Daqui a pouquinho, quando você olhar para o lado, talvez as pessoas que você ama, que não são tão importantes, porque elas sempre estão ali, elas sempre te entendem, elas sempre não vai estar do teu lado. E aí, como é que vai ser? Ah, mas Léo, é o ciclo da vida, mas faz falta, irmãos. Eu disse para vocês que tem pessoas que daria tudo, né? Eu daria tudo para o meu sogro estar aqui do meu lado hoje. E olha que ele era chato. Na igreja todo mundo amava ele, mas em casa eu também amava. Mas eu daria tudo para ter ele aqui do meu lado hoje. Só para ele chegar lá na minha porta e falar, oi, oi. Às vezes quando eu estou lá no quarto, parece que eu ouço ele falar, oi, oi. Ainda bem que o pastor não está aqui agora, senão o pastor nem começar a chorar. Mas hoje eu já não tenho mais. E aí? Mas hoje eu tenho minha mãe, hoje eu tenho meu pai. E eu tenho tentado mudar. Porque eu não sou uma pessoa de ficar atrás, eu não sou uma pessoa de ligar, eu não sou uma pessoa de falar, eu não sou uma pessoa de visitar, eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa de rir, de brincar, eu sou uma pessoa de fazer tudo, mas eu não sou uma pessoa... Por quê? Porque a minha vida é muito corrida. E aí, às vezes, eu falo para a Amanda assim, vamos parar tudo. Mas vamos aonde? Vamos lá na casa da minha mãe. Mas vamos lá.
daqui a pouquinho ela não vai estar mais aqui. Viu? Esse é dela. Entendeu, gente? Aí, ó, eu... O ruim de pregar na igreja que a mãe congrega é isso. Se fosse lá em São Mateus, eu estava passando batido. Então, gente, eu estou rasgando na minha carne para vocês entenderem que essa palavra primeiro falou no meu coração. Que Deus, Ele começou a me incomodar com as minhas atitudes. Que Deus, Ele começou a querer tratar a minha vida para antes Ele me trata, para depois eu trazer a palavra aqui para te tratar. Primeiro Ele faz com que isso mude na minha vida, para depois eu poder falar para você o seguinte: é possível e é cabível. Tem que mudar, irmãos, a gente tem que parar, a gente tem que ter tempo para casa, para a família, para os amigos, para tudo. A gente entra aqui na igreja, às vezes, igual um furacão. Outro dia uma pessoa perguntou para mim: Léo, por que você e o Rogério ficam olhando para trás o tempo todo? Eu falei: porque a gente está aqui na igreja, a gente está ligado. No 220, o que a gente vai fazer, o que dá para fazer, porque essa é a nossa função. Mas tem hora que a gente também gosta de sentar e ser ministrado pelo Espírito, receber um abraço de alguém, poder conversar com alguém, dar um abraço em alguém, porque esse é o ministério que Deus chamou a gente para poder fazer. Eu não estou aqui no altar para dizer para você que Deus Ele pode te dar, porque você sabe que Ele pode te dar. Que Ele pode te dar uma casa própria, que Ele pode te dar um carro, Ele pode. Mas se você não amar o seu irmão, de nada vale tudo que você conquistar, porque você vai perder a vida eterna, meu irmão. Você não vai para onde? O lugar que Ele tem preparado para mim e para você. A gente vai jogar fora a eternidade por uma vida momentânea, porque a vida é um sopro. Você está aqui agora, mas quantos irmãos já não estão mais? Quantas pessoas se foram? Essa Covid veio para nos separar, para nos afastar, e principalmente fazer isso da presença de Deus. Quantos irmãos hoje não estão na igreja porque estão com medo do surto, porque estão com medo disso, daquilo? Irmãos, entende o seguinte: se Deus Ele quiser, não é a Covid que te mata, você dá uma topada ali fora, você morre. Só morre quem Deus quer. Ah, Léo, então eu vou... Não é chutar o pau da barraca, eu só estou te dizendo o seguinte: não se preocupa como vai ser o dia de amanhã, vive o dia de hoje, mas vive ele com excelência, vive ele fazendo aquilo que Deus te chamou para poder fazer, dá aquilo que Deus Ele tem te dado todos os dias, mesmo sem que você mereça, porque você acordar hoje de manhã foi um voto de amor que Deus Ele te deu. Ele te deu mais uma oportunidade, Ele te deu mais uma chance de você conseguir fazer o quê? Colocar em prática aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Mas e eu e você, será que a gente tem feito isso, irmãos? Será que a gente consegue olhar para o lado e entender que existem pessoas que precisam de nós? Que existem pessoas que precisam de uma palavra nossa? Que existem pessoas que precisam apenas de 1 minuto de atenção? Nessa conversa que eu estava tendo com os meus amigos da escola, eu disse para eles que eu tinha uma bicicleta lá em casa que há muito tempo a gente tinha comprado, e essa bicicleta estava jogada. E eu consertei a bicicleta e comecei a andar de bicicleta. Não parece não, mas eu ando de bicicleta. Não tem motor. Não sou igual o Lucas, não. Estou andando de bicicleta, Léo. E aí, pedalou quantos quilômetros? Não, é de motor. Ô, glória. E aí eu estava explicando para eles o seguinte: quando eu era criança, quando eu era, assim, uns 2 anos atrás, quando eu era jovem, eu sonhava em ter um carro. Ainda me lembro. Eu sonhava em ter um carro, por quê? Porque na minha família ninguém tinha carro. Meu pai não tinha carro, meus filhos não tinham carro. A gente andava de ônibus para tudo quanto era lugar. E eu sonhava em comprar um carro. E quando eu consegui comprar um primeiro carro, era uma misericórdia aí, mas Deus me abençoou. E hoje a gente tem um carro. E eu tinha esquecido como era bom andar de bicicleta. Como era bom você se sentir livre em cima de uma bicicleta. E quando as pessoas da igreja às vezes passam por mim, que não congregam aqui ou que já congregaram, deve ver e falam assim: ah lá, o irmão quebrou. O irmão tinha um carro, agora está de bicicleta. Porque as pessoas olham para o que você tem. As pessoas te julgam por aquilo que você possui. Todos vão nos julgar como a gente julga eles também. Porque a gente também olha e acha que a pessoa só está daquela maneira. E às vezes não é, irmãos. É libertador. É libertador você não importar para as coisas. Ah, Léo, você está pegando tudo? Não. Jesus vira para um homem e diz para ele o seguinte: pega todos os bens que você tem e vende e dá aos pobres. Esse homem se afasta de Cristo. Porque Deus sabia que o coração dele estava preso aonde, irmãos? No dinheiro. Não prenda o seu coração nas coisas. Atraia o seu coração nas pessoas. Invista no ser humano. Invista no amor. Invista em estar junto. Invista em estar perto. Invista em querer ver as pessoas bem felizes. Invista em cuidar da sua família. Invista em cuidar dos seus amigos.
quanto tempo tem que você não liga para alguns amigos que você tinha na infância, que você via há tanto tempo, e hoje você não vê mais? Ah, mas Léo, eu não tenho tempo. Irmãos, nesse grupo da escola, eu sempre digo para eles o seguinte: vamos marcar para a gente se ver mais vezes no ano, porque senão daqui a pouquinho a gente só vai se ver no cemitério. Porque quando morre, a gente arruma tempo e vai lá ver. Mas depois que morre, irmãos, já era, acabou. Voltou para o pó. O que tem sido importante para você nessa noite, nesses dias, nesse tempo que a gente tem vivido, irmãos? A Bíblia diz que o amor de muitos esfriariam. E eu entendo que o amor esfriar é num todo. É pela obra, é pela família, é famílias que se desfazem, é amigos que não se veem, são irmãos que não se gostam, que não se amam. Eu não estou dizendo que você tem que ficar enfurnado na casa de ninguém todos os dias, não. Eu estou dizendo que você tem que dar a oportunidade das pessoas se arrependerem. Se alguém te fez mal, se alguém te magoou, irmão, perdoa. Libera o perdão, não guarda essa mágoa, não. O veneno só faz mal para quem toma, não faz mal para a pessoa que está lá do outro lado. E o ódio, a discórdia, a falta de amor, é como se fosse um veneno que fica dentro de nós. Hoje a igreja se preocupa muito mais consigo do que com quem está lá fora. Jesus Cristo cuidou dos seus, tentou cuidar dos seus, e a Bíblia diz que para os que ele veio, o rejeitaram. E ele foi e adotou. Hoje nós somos filhos de Deus por adoção, porque aqueles ao qual ele escolheu para ser o povo dele, o rejeitou. E como é que nós temos feito hoje com esse amor? Como eu e você temos feito hoje com esse amor que nos alcançou? Eu sempre gosto de falar sobre isso. Para quantas pessoas nessa semana você falou do amor de Cristo? Talvez você vá conseguir contar nos dedos. Mas se a gente perguntar para quantas pessoas nós fizemos fofoca ou falamos mal um do outro, vai faltar dedo. Porque a gente arruma tempo para fazer tudo. A gente só não arruma tempo para fazer fofoca da vida de Cristo. Eu sempre falo com os meninos lá de São Mateus, quando eles me ligam, que quando quiser fazer fofoca de Cristo, pode me ligar que a gente faz na hora. Porque a gente começa a falar do que Cristo tem feito, do que Cristo vai fazer, do que a gente pode programar para que o nome de Cristo seja glorificado, e as coisas começam a acontecer sobre a nossa vida, irmãos. Hoje eu tinha tanta coisa para falar para vocês do que Cristo pode fazer ou deixar de fazer. Mas eu quero falar com vocês do que nós podemos fazer. Eu quero dizer para você do que Cristo espera que eu e você faça. Eu quero dizer para você que ainda dá tempo da gente reverter esse quadro que está tão feio aí fora. Um quadro aonde as pessoas só pensam em si própria. Um quadro aonde o amor próprio reinou. Não que você não tenha que ter o amor próprio, mas você também tem que ter amor ao próximo. Essas coisas têm que acontecer sobre a nossa vida. Essas coisas precisam acontecer, da gente olhar para o meu irmão, ver ele numa dificuldade, e eu vou estender a mão para ele, eu não vou acabar de empurrar ele ladeira abaixo. Eu não vou desdenhar porque ele só tem um sapato para vir para a igreja. Eu vou me unir com mais uns dois, vou perguntar para ele: irmão, você aceita um sapato de presente? Irmãos, hoje eu comi carne na minha casa, mas você tem o que comer na sua casa? Você precisa de ajuda para alguma coisa? Você pode abrir o teu coração, porque eu não vou sair espalhando para todo mundo. Ao contrário, eu quero ser instrumento de Deus para abençoar a tua vida. Eu quero ser alguém que Deus ele vai olhar e vai dizer assim: esse é a pessoa que eu separei para poder viver esse evangelho na terra. O evangelho do amor, o evangelho de levar esse amor, o evangelho de falar do amor de Cristo. Eu tenho vivido lá em São Mateus, a gente tem evangelizado, a gente tem ido para a rua, a gente tem visto muita coisa. A gente fez evangelismo lá, numa sexta-feira dessas aí. Parou um irmãozinho e falou assim para mim, falou para a Daniele, para uns outros irmãos lá, e falou assim: eu tenho muita vontade de vir na igreja, mas eu só não venho porque eu só tenho essa roupa para poder trabalhar, para sair, para fazer, para acontecer, e eu fico com vergonha do que as pessoas vão falar de mim. Você tem noção de que quando você abre o seu armário, você fala assim: não, essa aqui não ficou legal não. Não, vou trocar porque esse não é maneiro. Você tem noção de como você é um privilegiado? Você tem noção do que é você abrir a geladeira e falar assim: eu estou com fome, mas eu não sei do que eu quero comer, de tanta coisa que tem na sua casa? Enquanto tem pessoas que não têm o que comer dentro de casa. Enquanto tem pessoas que não têm o que vestir. Não, mas eu estudei. Mas ele também pode ter uma oportunidade. Meu falecido sogro, que hoje eu estou com saudade dele, por isso que eu estou falando dele, ele sempre dizia o seguinte: que todo mundo só precisa de uma oportunidade. Eu fui fruto de uma oportunidade, irmãos.
quando comecei a namorar a Amanda, eu comecei a namorar a Amanda desempregado. Eu era de uma boa família, mas eu estava desempregado. E ele não olhou para o meu desemprego. Ele olhou para mim e falou assim, vou arrumar um emprego para você. Falei, ai meu Deus, isso não é dinheiro não, hein? Estava tão bom ficar desempregado, tô brincando. Tava não. E aí eu comecei a arrumar um emprego. Nesse emprego que ele arrumou para mim, eu fiquei 10 anos nessa empresa. Essa empresa foi um patamar que Deus utilizou para alavancar minha vida. Eu cresci como pessoa, eu cresci financeiramente, eu construí casa, eu construí família, eu conquistei as coisas que eu conquistei nessa empresa. Eu só precisava de uma. Quantas pessoas precisam de oportunidade a gente não dá? Eu não estou dizendo de você abrir uma porta de emprego ou de você dar dinheiro, não. Eu estou dizendo de você, às vezes, dar só o seu ouvido. Às vezes, você dá só os seus braços. Às vezes, você colocar apenas essa pessoa para chorar no seu ombro. E eu vou dizer para vocês, irmãos, aqui na igreja está cheio de gente que precisa. Não estou indo longe, não. Na sua casa, às vezes, está cheio de pessoas, na sua família, que só precisa chorar. Só que você escuta os outros da rua, mas você não escuta os dentro de casa. Você escuta o irmão lá da Batista, mas não tem coragem de escutar o irmão aqui da Nova Vida. Você quer abençoar as nações. Senhor, eu quero ser um missionário, me manda lá para a janela dos 40. Você não consegue falar do amor de Cristo nem para uma pessoa que visitou aqui hoje. O que nós estamos vivendo, irmãos? O que nós estamos fazendo com o Evangelho de Cristo Jesus? Léo, então você já está alcançando a estatura de varão perfeito e vai para a glória. Eu estou tentando mudar. Eu converso com Deus todos os dias, eu falo, Senhor, eu quero ser um melhor pai, eu quero ser um melhor filho, eu quero ser um melhor servo, eu quero ser um melhor esposo, eu quero ser um melhor amigo, eu quero ser um melhor irmão. Eu estou tentando melhorar por etapas, porque tem coisa aí muito grande que eu vou ter que melhorar de verdade. E eu não poderia subir no altar para falar isso para você, se Deus ele não tivesse me incomodado primeiro. Se Deus ele não tivesse olhado para mim e falado assim, está pregando lá no altar isso, mas tu está vivendo? Está falando isso lá no meio do povo, mas tu tem vivido isso? Hoje eu posso dizer para vocês, eu tenho vivido essa mudança na minha vida. Ah, mas então, não. Então eu só estou tentando ser um servo melhor. Eu estou tentando ser um servo do meu Senhor melhor. Eu estou tentando buscar, e eu estou te dando esse conselho nessa noite. Tem como você mudar. Porque depois que você experimentar da mudança, a novidade de Cristo entrar em você e você começar a levar esse amor, meu irmão, existe uma sinergia. Existe uma pessoa que fala essa palavra que eu gosto de escutar ela falando. Existe uma reciprocidade. Quando você dá, você recebe. Quando você dá, você recebe. Quando você dá, você recebe. Você não está nem mais dando, mas o povo está te dando. Você não está nem mais se preocupando, mas Deus está se preocupando com você. Você começa a viver coisas que antes você não vivia. Você começa a viver situações, experiências que antes você não vivia. E aí? É isso que Deus tem de novidade para mim e para você. Existe uma passagem na Bíblia, que eu gosto muito, que, se eu não me engano, foi o profeta Isaías que disse, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus ele planejou. Não penetrou em coração humano aquilo que Deus planejou. E eu estava estudando sobre isso, estudando, porque eu quero viver isso. Eu quero viver essa coisa grande que Deus ele preparou para nós. E numa dessas linhas teológicas que eu estava estudando, um professor disse o seguinte, nós já vivemos isso no dia de hoje. Aí eu falei, pô, não tem como. Eu esperava que fosse no céu, eu esperava que fosse muito maior. E ele começou a dizer que quando o profeta Isaías disse isso, ainda não havia existido a visitação do Espírito Santo sobre os homens na terra. Então, aquilo que olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou no coração humano, mas que Deus tem preparado para nós, hoje nos escolheu como casa para habitar, eu e você. Significa dizer que o amor de Cristo já está aqui dentro. Eu só tenho que colocar ele para fora. Eu só tenho que começar a fazer com que ele venha se exalar. Eu só tenho que fazer com que ele venha se multiplicar por aqueles que estão ao meu redor, por aqueles que estão próximos de mim. Não adianta eu querer cuidar primeiro de quem está longe, se eu não cuido de quem está do meu lado. A Bíblia diz que a gente tem que cuidar dos órfãos e das viúvas. Esses são os primeiros que a gente abandona. Porque quem precisa, eu vou ficar carregando quem precisa, está doido. Gente, volto a dizer mais uma vez, eu não estou dizendo para você pegar o seu pagamento, se você quiser fazer, você faz. Eu não estou dizendo para você pegar o seu pagamento da manhã e sair distribuindo aos pobres, não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando sobre o amor. Eu estou falando sobre o cuidado. Eu estou falando sobre a aproximação. Eu estou falando sobre o abraço. Eu estou falando sobre aquelas que precisam disso e a gente não dá. Você disse para alguém da sua família hoje que você ama essa pessoa?
Lembra que a gente começou falando sobre o amor? Mãe e esposa falar que ama e que é bonito, você sabe como é que funciona, né, gente? Mãe não fala que filho é feio, muito menos que odeia, né? Fala que ama e que é. Minha mãe e minha esposa não adianta. Mas você está entendendo aonde eu quero chegar? Esse é o papel da igreja, irmãos. A igreja somos nós. Esse é o papel para o qual eu e você foi chamado. A gente não foi chamado só para conquistar, a gente não foi chamado só para multiplicar, a gente não foi chamado só para receber, a gente não foi chamado só para construir muro. É porque eu estou numa grande obra, eu não posso parar. Também. Mas se a gente não cuidar de quem está do nosso lado, não adianta você fazer uma grande obra, não vai ter ninguém para morar dentro da grande obra. Se você não tiver pessoas que você ama do seu lado, você não vai ter ninguém para curtir uma praia com você, sentar com você, para poder curtir a casa que você comprou, o carro novo que você comprou, porque você vai sucumbir em tudo que você conquistou. E você não vai ter o que é de mais valioso, porque o tempo passa, e o tempo é cruel demais. Dizem por aí que o tempo é o Senhor que cura todas as coisas, mas Ele também é o tempo que leva tudo aquilo que você não valoriza. Ele leva tudo que você não valoriza. Quando você vê o seu filho que nasceu outro dia, que é chato, porque corre, porque chora, porque brinca, porque faz isso e aquilo, quando você vê ele já casou, ele já foi embora da sua casa, e você não aproveitou. Tem um filme que eu gosto muito com Adam Sandler, que chama-se Clique, é o do controle, que as coisas que são chatas ele passa, e o que é bom ele coloca em slow motion, que é mais devagarinho. Só que chega uma hora que quando ele olha, ele passou as coisas mais importantes muito rápido. Assim é eu e você todos os dias na nossa vida. A gente acha que o tempo está passando rápido, mas na verdade é que você está valorizando aquilo que passa rápido. Esse que é o problema. O problema é que eu e você, a gente não está vivendo aquilo que Deus ele nos deu para aproveitar. De ficar dentro de casa às vezes, de curtir a sua família, de estar dentro da igreja, de curtir os seus amigos, de ter uma comunhão com alguém, de estar juntos, de pegar aquilo ali que você conquistou e não guardar como se fosse apenas um bibelô e permitir que as outras pessoas também desfrutem. Porque, irmãos, querendo você ou não, o tempo passa. E depois que o tempo passar, já era, não volta mais. Depois que o tempo passar e algumas pessoas forem recolhidas, algumas coisas acontecerem, já era. Vou usar ela como exemplo porque aconteceu esses dias. A gente tem uma irmã aqui da igreja que, esses dias aí, sofreu uma fatalidade. A gente vai até orar por ela daqui a pouco, eu não esqueci não. Mas outro dia, na terça-feira, ela estava sentada aqui, ó. Do meu lado. Eu estava aqui, na terça ela estava aqui. Hoje ela não está aqui. Hoje ela está no hospital. Uma fatalidade. A gente costuma chamar que é o dia da diversidade. E quantos de nós viu aquela irmã entrar e não estendeu nem a mão e nem deu um abraço, mas hoje está com o coração partido porque ela não está aqui. Você conseguiu cumprimentar 3, 4 pessoas que entraram aqui nessa noite hoje? Ou você só entrou, sentou no seu lugar? Não, mulher, mas eu tenho vergonha. Outro capítulo do livro de Léo, lá no livro de Heresias. Os envergonhados não herdarão o reino dos céus. A gente não foi chamado para ser envergonhado. A gente foi chamado para proclamar o amor, para falar, para levar, através do toque, através de encostar, através de falar. É isso que eu e você a gente tem que fazer, irmãos. É isso que nós fomos separados para poder fazer. Pô, mas num culto de domingo à noite você falar sobre isso, mas qual é o melhor momento para a gente falar sobre Deus? A Bíblia que nós acabamos de ler agora fala que Ele é amor. Eu só estou o momento todo falando com você sobre Deus. A Bíblia fala daquilo que o coração está cheio. E eu estou muito feliz de falar para você sobre Deus. Porque significa dizer que o meu coração está se enchendo dele. E eu quero que esse mesmo sentimento que eu tenho sentido esses dias transborde sobre a sua vida também. Te alcance de tal maneira que você pare de olhar as coisas e amá-las e comece apenas a usá-las, mas que você possa amar as pessoas, olhar para as pessoas e falar, eu amo meu irmão, eu quero bem para o meu irmão, eu vou ajudar o meu irmão, eu vou levar esse amor que tem a ele. Semana passada a gente vendeu uns almoços lá em São Mateus. A gente está numa campanha, cada semana a gente vende numa igreja, lá é para um propósito, aqui é para outro. E tem um amigo nosso lá, que ele conhece muita gente de uns órgãos importantíssimos. E eu achei uma coisa assim, gente, assim, fora do normal. Isso, eu sempre falo isso aqui na igreja quando eu posso, que esses meus amigos da escola, que eu falei para vocês, a maioria não são crentes. Mas quando eu ligo para eles e falo assim, irmão,
tem um negocinho lá na igreja, me ajuda aí. Os caras falam, me manda o Pix, você vai mandar R$50, R$100. Eles sempre ajudam para comprar as coisas, sempre é assim dessa maneira. Eles não fazem aquele que fala assim, vou dar dinheiro para o pastor. Não, eles mandam. E esse meu amigo que estava lá em São Mateus, ele falou assim, Léo, eu vou bem conseguir vender umas quentinhas, aí que eu vou ligar para uns amigos meus. Falei, maneiro, liga aí. Ele ligava para o cara e falava, fulano, tem como tu doar 2 quentinhas para me dar para o pessoal no meio da rua? Cara, quanto é que é quentinha? É 15. Teve um que falou assim, vou mandar R$100. Pega e doa para o pessoal no meio da rua aí. Quando eu fui ver, ele vendeu quase 30 quentinhas só de doação. 30! Do pessoal que não conhece a obra, que não está na igreja, que não sabia se ele estava mentindo ou se ele estava falando a verdade, mas quando falou o propósito, na mesma hora a pessoa se compadeceu. Aí às vezes a gente olha para o ímpio e fala assim, o ímpio crescendo, Senhor, por que o ímpio cresce e eu não cresço? Às vezes é porque o ímpio tem mais amor pelas almas de Deus do que a gente. Você consegue entender? Eu não estou aqui usando como acusador não, porque eu me coloco nessa mesma situação como vocês. Mas o que eu quero dividir com vocês aqui nessa noite é o seguinte, que aquele amor que eu recebi eu não posso reter. Aquele amor que um dia olhou para mim e falou assim, vinde como estás, você é um pecador, mas eu não olho para o que está em você, porque eu te amo, eu te amei primeiro, eu amei você antes que você me amasse. Esse mesmo amor, ele precisa sair de mim agora e alcançar outras pessoas. Ele precisa hoje visitar outras vidas, porque o que mais tem aí fora são vidas que precisam. Acho que ele está aqui sentado, se eu não me engano. Um rapaz que aceitou Jesus no domingo passado aqui, foi falado para ele, o amor que você recebeu hoje, você vai levar para outras pessoas. No outro culto, acho que foi a mãe veio, está aqui, não está? No outro culto, a mãe veio e recebeu a Cristo. Você tem noção de que quando você recebe algo que é muito bom, você leva para as outras pessoas querem? Quando a gente não faz isso, a gente retém o que é de Deus, irmãos. Vamos ficar de pé rapidinho? Todo mundo passou álcool na mão lá embaixo, não passou? Se eu te pedir para dar a mão a alguém, você vai dar, não vai dar? Pode ficar tranquilo que aqui dentro não tem Covid, não. Essa igreja é higienizada com perox, não sei das quantas, com álcool, máscaras. Eu sou muito feliz pela família que Deus me deu. Família que eu estou dizendo em todos os sentidos. A minha família da minha casa. Pode subir aqui o pessoal do louvor. A minha família da minha casa. A minha família que é o corpo de Cristo. O pessoal que trabalha com a gente no restaurante. Aonde eu vou, é claro que existem as pessoas que não gostam de mim, né, irmão? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eles estão perdendo uma ótima oportunidade de ter um grande amigo, mas eu não posso ficar vendendo meu peixe aí para todo mundo, que eu sou gente boa, não dá ruim. Então, eu tenho aprendido com Deus que o legado que nós vamos deixar aqui nessa terra, irmãos, não é do que a gente conquistou. Não é de um carro que eu vou deixar para um filho, sabe por causa de quê? Eu vejo que quando um pai e uma mãe morrem, os filhos quase se matam para tirar o que tem dentro da casa. Eles se matam por causa de carro, por causa de bem, por causa disso, por causa daquilo. Começa assim, no primeiro dia que está enterrando a mamãe, fala assim, não vamos mexer em nada, deixa tudo lá quietinho, que é para lembrar da mamãe e do papai. Pô, quando você chegou do cemitério, no outro dia já está com um carro lá, vou pegar isso aqui, vou pegar aquilo. Mas, gente, mamãe nem esfriou, papai nem esfriou, você já está tomando. Não, mas mamãe deixou isso aqui para mim, mamãe deixou esse legado. Mas e o legado de amor? Onde é que está? E o legado que a pessoa deixou de amor? E o legado que a pessoa viveu esse amor? Existem pessoas hoje que só precisam de um abraço seu. Existem pessoas que só precisavam de um abraço. Jesus, ele entra na casa de Marta e Maria, e, se eu não me engano, foi Maria que começou a se movimentar, enquanto Marta sentou perto de Jesus e começou a lavar os pés de Jesus. E aí Maria vira para Jesus e fala, Jesus, o senhor vai deixar que Marta fique sentada aí perto de você, do Senhor, enquanto eu estou aqui preparando tudo para o Senhor receber o Senhor? Jesus vira para ele e fala assim, mas ela escolheu a melhor parte, porque hoje ela me tem, mas amanhã ela não me terá mais. Jesus deixa esse ensinamento para mim e para você. Irmãos, a gente precisa desacelerar. Desacelerar para aproveitar mais o que está ao nosso redor. Desacelerar para aproveitar mais as pessoas. Desacelerar para viver aquilo que Deus tem nos dado nos dias de hoje. Se você almeja um futuro bom, parabéns, viva o seu futuro bom. Se você deseja passar num concurso público, de ter uma carreira promissora, você deseja alcançar, você vai viver tudo isso.
Mas seja feliz com o que Deus já tem te dado hoje. Seja feliz, seja grato a Deus pelo que Ele já tem te concedido hoje. Aproveite o hoje para amanhã você não se arrepender de não ter vivido. E eu não estou dizendo só sobre conquistas, volto a dizer, irmãos. Eu estou dizendo sobre fases. A vida é feita de fases. E essas fases passam. E quando essas fases passam, existem coisas na vida da gente que não volta mais. Eu nunca mais vou conseguir pegar a Esté no colo igual um bebê. Eu nunca mais vou pegar o Enzo no colo igual um bebê. E quando eu olho para eles, eu falo, Senhor, como é que eu perdi tempo? Pai tem costume de fazer isso quando vai ficando velho, mãe, né? Pô, eu queria ter aproveitado mais. Ah, mas vocês entendem, né? Papai tinha que trabalhar, mamãe tinha que trabalhar. Irmãos, não arruma desculpa não, arruma tempo. Aproveita. Aproveita a sua casa, aproveita a sua família, aproveita a sua igreja, aproveita o Evangelho de Cristo, porque a Bíblia diz que vai chegar um tempo que Cristo vai vir buscar a esposa dele, a noiva. E quando ele vier buscar a noiva, até o Espírito Santo que você tem hoje, vai embora com ele. E aí depois que ele for embora, a Bíblia diz que só vai haver ranger de dentes aqui nessa terra. Sofrimento, choro, tudo. Então aproveita o que você tem hoje. Você tem costume de conversar com o Espírito Santo de Deus? A Bíblia fala que Deus, toda dia de tarde, ele chegava lá no Jardim do Éden e falava para Adão, e aí Adão, como é que foi o teu dia hoje? Ele já sabia tudo que Adão tinha feito, porque ele mandou Adão fazer. Mas ele queria ter um tempo com Adão. Sabe o que Deus está mandando te dizer nessa noite? Ele quer ter um tempo com a gente também, irmãos. Ele quer que você tenha um tempo com a sua família. Ele quer que você tenha um tempo com seus amigos. Ele quer que você tenha um tempo para você. Hoje eu vou fazer isso aqui que eu gosto. Mas o que você gosta? Eu só gosto de ir lá na praça tomar um sorvete. Eu gosto de ir ali tomar uma casquinha de açaí no meu amigo Fully e vou voltar à propaganda do irmão. Você está entendendo? É só isso. É só isso. Ganhei uma caixinha grátis lá, né? Eu queria que você pudesse nessa noite sentir o que eu estou sentindo. Eu queria que você pudesse sentir o que o Espírito Santo está colocando dentro de mim nesse momento. Eu queria que você consegue... Irmãos, eu quando me converti, eu provei de um amor que eu nunca tinha vivido. Eu provei de uma visitação que eu nunca tinha vivido. E eu vou te confessar, eu tenho vivido isso novamente. Eu tenho vivido essa visitação do Espírito Santo, porque eu tenho pedido isso a Ele. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero olhar a Tua obra, eu quero olhar as pessoas ao meu lado, eu quero olhar minha família com um olhar de importância. Eu não quero apenas trabalhar, eu não quero apenas ganhar dinheiro, eu não quero apenas conquistar, eu quero amar aquilo que o Senhor colocou perto de mim. Eu quero viver isso aqui, porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui para poder viver. Eu não sei se amanhã eu vou ter essa pessoa perto para poder abraçar. Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Enquanto você está de mão dadas com o seu irmão, enquanto o pessoal ministra um louvor aqui, enquanto eles louvam, eu queria te pedir que você pudesse orar por essa pessoa que está do seu lado. Você pode fazer isso hoje, você pode não pedir nada para você. Você pode hoje só agradecer a Deus pela vida dessa pessoa que está do seu lado. Se você lembrar de alguém que está na sua casa que precisa, eu vim para a igreja hoje, fica com seus olhos fechados. Eu vim para a igreja hoje no carro falando para a Amanda assim, eu estou sentindo falta de fulano na igreja. Eu estou sentindo falta de ciclano lá na igreja. E eu não tenho visto fulano lá na igreja. E eu não tenho visto fulano. A Amanda falou, por que você não liga para ele? Eu falei, amanhã eu vou ligar para todos eles. Amanhã eu vou ligar para fulano, amanhã eu vou ligar para ciclano. E aí eu vou te incentivar a você não ligar para uma pessoa da igreja, mas você ligar para alguém da sua família que você não fala há muito tempo. Você ligar para alguém que você não fala há muito tempo e que de repente vai se alegrar tanto apenas com um telefonema seu. Apenas isso, irmão. Apenas dizer para a pessoa assim, fulano, a gente não se fala há mó tempão, mas eu te amo. Eu estou aqui se você precisar. Se você quiser, eu vou na tua casa te fazer uma visita. Você pode permitir que eu vá aí, ou então você venha aqui. Porque, irmãos, não tem nada mais importante para um ser humano do que se sentir amado. Não tem nada mais importante do que você levar esse amor para outras pessoas. Então você pode começar exercitando agora, orando por essa pessoa que está do seu lado. Você pode não pedir nada para você. Você pode apenas orar para quem está, por quem está do seu lado. Enquanto eles estiverem ministrando, eu vou te dar 2 minutos para você orar, porque a gente tem tempo. 2 minutos para você abrir a sua boca. Depois desses 2 minutos, eu vou fazer melhor ainda.
Depois desses 2 minutos que você vai orar por alguém que está do seu lado, eu vou pedir para você procurar alguém da sua família que está aqui e você abraçar alguém que está da sua família que está aqui. Pode ser? 2 minutos. Começa a orar. Antes de eu falar, Oh, Deus! tu cantavas sobre mim. Obrigado, Pai. Tu tens sido tão bom pra mim. Abra a tua boca, meu irmão. Não se envergonha não, queridos. Quebra essa barreira, porque Deus hoje quer quebrar cadeias. Deus hoje quer quebrar grilhões. Você não tem vivido as coisas de Deus porque você não tem um coração perdoador. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas tu lutou por mim. Tu tens sido tão Oh, Deus! bom. Irmão, tem uma presença do Espírito Santo tão gostosa aqui nesse lugar. Tem uma presença do Espírito Santo tão gostosa aqui nesse lugar, queridos. Tinha valor, Que é sobrenatural, mas irmãos. tudo pagou por mim. Oh, Deus! Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Agora eu queria que você saísse do seu lugar. Você que tem um parente aqui, junta com a sua família aqui. Pode estar em cima, pode estar aqui embaixo. Sai do seu lugar e se junta com a sua família. As luzes para Se junta com a sua família. sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Se junta com a sua família aí, irmãos. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Se junta com a sua família aí. Se junta. Isso. Traz luz junta com a para sua as família. sombras, junta com a sua escala as família. montanhas. Você que não tem um parente aqui ainda, se junta com alguém aí. Não fica separado, não. É para fazer exatamente isso. Se junta. Derruba as muralhas, Não fica sozinho, se junta com alguém. destrói Se as junta. mentiras pra me encontrar. Isso. 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 Sabe o que eu amo quando eu tô no altar? É que daqui a gente consegue enxergar as pessoas chorando. Daqui a gente consegue enxergar as pessoas sendo tocadas pelo Espírito. Daqui a gente consegue enxergar que Deus ele ainda fala nos dias de hoje. Isso é algo que você consegue dizer para essa pessoa que se abraçou agora, falar assim para ela: você é importante para mim. Eu não sei viver sem você. Irmãos, a gente tem
quanto tempo tem pessoas que não se abraçam, que as pessoas não dizem uma para outra assim, ó, eu te amo, você é importante para mim. Mas depois que a morte vem, que a doença chega, que o dia mal bate a porta, a gente não tem mais a oportunidade de falar. Você está entendendo isso, queridos? Você está entendendo que os seus olhos conseguem contemplar agora o que existe de mais precioso na sua vida? Talvez o teu carro está lá fora, talvez a tua casa está em outro lugar, mas o teu bem mais precioso está entre os teus braços agora. Aquilo que Deus te deu de mais precioso nessa terra está perto de você agora. O que você pode fazer com o que Deus te deu? Você orou pelos outros, não orou? Agora você vai orar pela sua família, pelo seu amigo, pelo seu primo. Você pode começar a orar por essa pessoa que está aqui? Pode, queridos. Essa semana que passou, o diácono Bruno está aqui, a Micaela deu um susto em todo mundo. Quando eu falo da Micaela, eu lembro da Esté quando ela é bebê, me dá até vontade de chorar. Porque um pai e uma mãe, quando vê um filho doente, a gente fala para Deus, Senhor, faz comigo, mas não faz com meu filho. Tira a minha vida, mas não tira do meu filho. Eu falei para a Amanda assim, eu imagino que o Bruno e a Valdirene estão passando. Porque é muito ruim, irmãos. É muito ruim, é muito ruim. Eu não vou dizer pelo Bruno, mas eu vou dizer de mim. Quantas vezes a Esté e o Enzo passam por mim e eu nem falo para eles assim, você é importante para mim. Eu te amo. Você é o que Deus me deu de mais precioso nessa terra. Mas quando o dia mal chega, ai Senhor, não, porque esse é o meu bem maior. Irmãos, cuide enquanto está no... Cuide enquanto você pode. Trate enquanto você pode. Dê amor enquanto você pode. Faça enquanto você pode. Porque vai chegar uma hora que não vai dar mais para poder fazer. Vai chegar uma hora que você não vai poder mais dizer eu te amo, porque a pessoa não vai estar do teu lado para ouvir. E aí vai ser tarde demais. Você pode orar por quem está do seu lado aí? E você que não tem um parente seu aqui, hoje é uma belíssima oportunidade, porque Deus, Ele preparou o ambiente para pegar o que você declarar hoje e transformar em milagre. Se você crê que um parente seu pode estar aqui nesse lugar, para uma próxima oportunidade você abraçar, hoje é o dia de você declarar isso. Hoje é o dia de você declarar que Deus, Ele tem o poder de ir lá onde essa pessoa está agora, incomodar essa pessoa e trazer ela para cá, para os braços dele. 2 minutos, a gente já vai encerrar. 2 minutos para você orar aí. 2 minutos. Pra
pode aí abraçado com a sua família, nesse momento, que eu creio que Deus ele está muito feliz com o que a gente está fazendo aqui nesse lugar. Eu queria pedir a tua oração durante essa semana por uma pessoa muito especial para nós. A Isa é uma das fundadoras da nossa igreja, a irmã Isa, mãe da Kate, mãe do Juninho, tia da Dani. Essa semana ela sofreu um acidente, quase que uma fatalidade. Ela foi visitar uma pessoa, quando entrou nessa casa dessa pessoa, caiu uma pilastra sobre a Isa. Essa pilastra esmagou uma das vértebras da Isa. E a palavra dos médicos hoje é de que ela vai ficar paraplégica. Essa é a palavra do médico. Só que a gente crê num Deus que pode mudar esse quadro. Eu creio num Deus, irmãos, que pode mover o sobrenatural se Ele quiser. Eu creio num Deus que Ele pode trazer vida aonde não tem vida. O fato dela ficar paraplégica é por essa vértebra ter perdido a sua mobilidade, ter sido esmagado, hoje não ter vida mais. Mas se Deus ele colocar o dedo dele ali, irmãos, acabou. Os médicos podem ficar surpreendidos. E eu creio de que quando a igreja, as famílias se unem num só propósito, esse milagre pode acontecer aqui na terra. Eu creio que Deus ele pode mover o sobrenatural, não para que o nosso nome seja glorificado, mas que o nome dele seja glorificado através de nós. Eu queria pedir você, essa semana, quem puder, eu não vou estipular dias que a gente já está terminando, que você possa fazer um jejum, que você possa orar, que todas as vezes que você dobrar o seu joelho para orar, você lembre desse nome, a Isa. Isa da Igreja de Nova Vida de Vila Rosane. Eu creio que de um futuro muito próximo, irmãos, ela pode estar nesse altar de pedra, nesse testemunho, e você poder dizer assim: eu ajudei em oração, eu fiz parte desse milagre, eu vivi. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se hoje eu estou aqui no altar, foi porque um dia a igreja orou por mim. Há uns 2 anos atrás, eu fui diagnosticado com uns problemas na cabeça, e os médicos disseram para mim que eu poderia ter um AVC andando no meio da rua e morrer. E eu me lembro que o pastor esteve lá para me visitar, pegou meus exames, e eu ia fazer um outro exame que era mais profundo naquela semana. Ele trouxe a minha bolsa de exames aqui no altar, eu estava em casa vendo pela internet. Ele levantou e falou assim: eu queria que a igreja se unisse no propósito de uma semana pela vida do Léo. E aí eu fui fazer o exame naquela semana. Quando eu peguei o resultado, tudo que o médico tinha falado numa semana antes, caiu por terra tudo. Eu já não tinha mais nada na minha cabeça, eu não precisava fazer cirurgia, foi suspenso o remédio. Foi assim, irmãos, um milagre. Mas isso porque a igreja se uniu para orar, e Deus lá do céu achou graça sobre nós. E eu creio que Ele pode fazer isso no dia de hoje, amém? Vamos orar pela Isa? Deus e Pai, nós cremos que Tu és o Senhor de todas as coisas. Eu sei que o Senhor é o Senhor do tempo e que tudo está subjugado à Tua vontade. Mas eu também creio que Tu és o Deus que ouve, Senhor Deus, a oração do justo. Tu és o Deus que ainda, meu Pai, responde aos joelhos que se dobram. Tu és o Deus, meu Pai, que liga no céu aquilo que Tu permite que nós venhamos a ligar aqui na terra. E eu te peço que a última palavra sobre a vida da Isa venha a ser Tua, Senhor Deus. Que os médicos venham ser surpreendidos, porque se para o homem não tem mais jeito, é nessa hora que a Tua palavra entra. É nessa hora que a Tua poderosa mão, Senhor Deus, entra. E eu creio que Tu podes mover o sobrenatural. Eu creio que Tu podes fazer um milagre, Senhor Deus, para que todos aqueles homens naquele hospital ainda acreditam e creiam, Senhor Deus, que existe um Deus vivo aqui nessa terra, capaz de curar, capaz de restaurar, capaz de fazer um coxo levantar e voltar a andar, Senhor Deus. Se necessário for que isso aconteça, Senhor Deus, envia os Teus anjos agora naquele lugar. Dá ordem aos Teus anjos em favor da Tua filha. Dá ordem aos Teus anjos, Pai, para que eles possam chegar lá naquele lugar e tocar, Senhor Deus, nas vértebras, que eles possam tocar na coluna, que Ele possa tocar na cervical e trazer, Senhor Deus, as funções da Tua serva, fazer com que a Tua serva fique de pé de novo, Senhor. Não apenas porque a Tua igreja está orando, mas para que o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus. Nós cremos que Tu és o Deus de Isaac, que Tu és o Deus de Abraão, que Tu és o Deus de Jacó, mas também nós cremos, Senhor Deus, que Tu és o Deus dos dias de hoje, que continua operando milagres e pode, Senhor Deus, porque a nossa vida está subjugada à Tua vontade.
E eu creio, Senhor Deus, como o Tiago diz, que nós temos que orar pelos enfermos, nós temos que profetizar. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós, como a tua igreja, nós, como a tua noiva, te pedimos, Senhor Deus, opera esse milagre, meu Pai. Devolve a estatura da tua filha, dela poder ficar em pé. Coloca sobre ela a tua poderosa mão, Deus. Nós cremos, por isso estamos chorando aqui nessa noite. Em nome do teu filho amado Jesus, que todo aquele que crer diga amém. Você pode aplaudir o nosso Deus, querido? Aleluia. Antes de eu passar essa palavra para o Rogério, você pode virar para essa pessoa do seu lado e dizer: você é muito importante para mim. Glória a Deus. Meu diácono. Amém. Glória a teu nome. Gente, vamos levantar nossas mãos para o alto aqui. Te agradeço, Senhor, porque Tu se fez presente aqui nesse lugar, desde o momento que nós chegamos. O Senhor vem falando conosco através dos louvores, Senhor, da oração, da palavra. E eu peço, Pai, que no decorrer dessa semana o Senhor continue falando conosco. Pai, que a gente possa se mover em amor, como foi pregado aqui pelo Leomil, pelo diácono Leomil, que a gente possa se mover em amor, se relacionar nessa semana em amor, entregar o amor que o Senhor deu para nós, que nós possamos ser um fluxo contínuo desse amor que vem do céu, que vem de Ti. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, pela fé que ainda, Senhor, aquece, Senhor, os corações e os membros e aqueles que estão aqui nessa igreja, porque nós acreditamos que o Senhor ainda é o Deus do impossível. Pai, com o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, dê um abraço, um aperto de mão.